Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos. Feliz mais uma vez estar aqui, trazer a palavra do Senhor. Nós estamos nesse mês de novembro, foi um mês festivo para a nossa igreja, do aniversário, e nós tivemos como tema Meu Lugar. E hoje é a última mensagem dessa série do mês de novembro, Meu Lugar, e creio que Deus já tem falado muito aos nossos corações, e que ouvir possa também ser traduzido em prática daquilo que nós temos escutado e podermos vivenciar a palavra de Deus que foi explanada ao longo desse mês sobre esse assunto. E para encerrarmos então, eu acho um tema bem propício, meu lugar na família. Nós já louvamos aqui sobre família, minha casa será uma casa de bênção, uma casa de adoração, e isso é o desejo para cada um de nós, sabendo nós que Deus ama as famílias. Família foi uma instituição criada pelo próprio Deus lá no Gênesis, onde diz que um dia deixaria o homem, pai e mãe, e se uniria à sua mulher. Logo depois também fala que esses homens deveriam se juntar e serem fecundos, terem filhos, assim constituindo as suas famílias. Por isso Deus quer que nossos lares sejam essa casa de bênção. Quer que a gente vive em harmonia, em comunhão, em unidade, e por isso Ele deixa na sua palavra a maneira que Ele quer que cada um de nós sejamos posicionados em nossos lares. A família é algo tão sério para Deus que Ele traz algumas palavras até fortes, de forte impacto sobre nossas vidas. E eu quero começar pedindo para que você abra sua Bíblia no livro de primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Olha o que o Senhor fala, para que nós possamos entender como Deus leva a sério e como nós precisamos zelar. Então, nessa noite também, quando eu estiver ministrando a palavra, entendam que nós vamos falar de família de sangue, mas também da família de Deus. Tudo bem? Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte, está sendo projetado. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Ok? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente, algumas versões falam da sua própria família, aqui fala da sua própria casa, tá certo? Tem negado a fé. Se nós não tivermos cuidado da nossa família, nós chegamos a negar a fé, porque Deus nos traz para sermos uma família de Deus, mas também dentro dos nossos lares, para que nós sejamos agentes de transformação na nossa família. Todos nós queremos declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e essa noite nós vamos aprender como é o meu lugar na família, para que eu possa chegar a poder declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também em 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Olha o que o Senhor nos alerta a respeito da família. 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, repetindo, se alguém disser, amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se você não consegue amar uma pessoa que você vê, um irmão que você vê, como você vai amar a Deus que não vê? Essas são as palavras aqui de João. E aí nós começamos a ter como é importante, meus irmãos, nós vivermos em harmonia, nós fazermos a vontade de Deus dentro dos nossos lares. Baseado nessa perspectiva, baseado nessas palavras, nesses versículos lidos, nós queremos entender como nós podemos nos comportar na nossa família. Ou seja, meu lugar na família, como eu devo me comportar na minha família, para que nós possamos então ter uma fé genuína que agrade a Deus. Lembrando que Deus é um Deus misericordioso. Lembrando que Deus é um Deus que traz a sua palavra para nos trazermos crescimento,
santidade e misericordioso quando nós estamos falhando. Igreja é um hospital, não é de pessoas perfeitas, mas pessoas que estão buscando uma cura. E a cura nós vamos receber quando nós praticarmos a palavra e buscarmos fazer a vontade de Deus. Então, buscar viver em união. Primeiro passo de como eu devo me comportar na família, qual é meu lugar na família, é buscando viver em união. Quantos aqui têm irmãos? Todos, né? Que não foi irmão de sangue, tem irmão na igreja, não é verdade? Mas a maioria aí levantou sua mão. Alguns podem ser filhos únicos também, né? E alguém já brigou com seu irmão? Hã? Nunca brigou com o irmão? Nem quando era criança? Vou levantar minha mão, viu? Pode levantar, eu levanto, né? Eu brigava muito com meus irmãos, viu? Eu tenho 2 filhos, que é o Davi e a Rebeca, que eu nunca vi 2 irmãos tão unidos como aquele, mas, porém, de vez em quando ainda tem um bico de um lado, uma zanga pelo outro, né? Mas é um pouco normal, chega a ser normal, porque somos seres humanos, vivemos numa terra, né? E vivemos também muito perto, né? Excesso de comunhão gera também muitas vezes desavença. É inevitável, na verdade, né? Porém, sempre o perdão e a reconciliação deve existir por parte dos cristãos. Essa é a vontade de Deus. Abra primeiramente, para que haja então concordância dessa palavra, Mateus capítulo 5. Vamos citar um pouquinho aí o Sermão do Monte, primeiro sermão de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 9, versículo 12. Texto muito conhecido, sabemos de cor até porque é a oração do Pai Nosso. Que a partir do versículo 9, Mateus 5, 9. Desculpa, 6. Eu escrevi errado, mas é no 6 aqui. 9, capítulo 6, versículo 9, versículo 12. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 13: e não deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, vamos olhar os poréns de Deus, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você começa agora a entender, né, como os primeiros versículos falam: aquele que não tiver cuidado dos seus, aquele que não ama o seu irmão, tá certo? Então aqui vai começar a falar que nós precisamos perdoar. Em primeiro lugar, por quê? Porque para estarmos na igreja, para sermos cristãos, primeiramente nós fomos perdoados por Deus. E o que a humanidade fez por Deus não tem preço. O homem sempre ofendeu a Deus desde a criação. E até mesmo quando Deus enviou o seu próprio Filho, o próprio Deus, o Emanuel, para habitar em nosso meio, o homem foi quem gritou para crucificar a Jesus Cristo. E mesmo com tamanha ofensa, por tamanha seja o mal, Deus ainda assim nos perdoou. E Jesus Cristo, então, ali antes de sua morte, com os braços abertos, diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então o perdão tem uma relação muito harmoniosa com o cristão, né? Como eu falei, que muitos somos familiarizados, né? Fomos catequizados aqui no Brasil, desde a sua descoberta, pelo catolicismo, e nós aprendemos a reza do Pai Nosso. Mas muitas vezes nós apenas rezamos, declaramos, repetimos, mas muitas vezes nós nem compreendemos e muito menos vivenciamos aquilo que está sendo falado através de palavras. Por isso que Deus fala para a gente não apenas repetir, usar de vãs repetições, mas que nós possamos vivenciar aquilo que está na palavra de Deus. E o perdão, meus irmãos, o meu papel na minha família é viver em união. E para que eu possa conseguir viver em união na minha família,
tem que haver perdão. Muitas vezes o pedido de perdão, quando nós falhamos, porque somos falhos, mas também o perdoar, quando alguém nos pede perdão. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repetindo, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se para que nós possamos ver o Senhor, se queremos ver o Senhor, nós precisamos seguir a paz com todos. Primeiramente onde? Na minha família, as pessoas mais próximas. Como é que eu vou amar a pessoa que está lá na África, se eu não consigo amar o meu irmão, que está dentro da minha casa, né? Gerado junto, criado junto, com o mesmo sangue. Precisamos então entendermos que nós precisamos buscar, seguir essa paz com todos. E dentro disso nós precisamos entender, pastor, mas aí às vezes tive um problema, uma mágoa, e aí nós estamos ali, tivemos uma desavença e agora não dá mais. Eu já até fui lá e pedi perdão, eu busquei a reconciliação, mas eu não tive resposta positiva. Mas meus irmãos, cada um faz a sua parte. O que depender de você, que entendeu, você pede perdão, você busca a paz, você busca a reconciliação. Você reconhece um erro quando você errar e você perdoa, porque também o outro lado também é pecador e também erra. E quem somos nós para não liberar um perdão para quem também nos ofendeu? Então, depender da gente, Deus quer o quê? A paz. A oração de Jesus Cristo, lá em João 17, ele orou pela unidade da igreja, para que todos sejam um, assim como nós somos um. A ligação entre Jesus e Deus, né? Para que nós todos vivamos nessa harmonia e nessa comunhão. Deus se importa, meu irmão, é com a nossa comunhão familiar, seja na família sanguínea ou como na família do povo de Deus, que é a igreja. Abra sua Bíblia no livro de Mateus ainda sobre esse assunto, capítulo 5, versículo 23 e 24. Sermão do Monte, primeira pregação de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Marcos 5, 23, para que você continue entendendo a importância que Deus quer sobre que nós vivamos unidos com os nossos irmãos. Mateus 5, 23 diz o seguinte: se pois ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando traze a tua oferta. A oferta para Deus é importante? Sim, sim. Desde o princípio a gente vê, né? Caim e Abel dando oferta, Abraão dando oferta, Jacó, a lei, os mandamentos, a igreja, tá certo? É importante. Porém, Deus se importa mais com você, com a sua pessoa, com o seu caráter, com a sua comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, do que com a sua própria oferta. Por isso que ele fala, quando você for ofertar, e lembrares que tem um irmão contra você, tem uma causa, um problema, vá reconciliar, né? Deus quer nossa atitude. Lá no Antigo Testamento, ali no profeta Malaquias, até uma palavra para os sacerdotes da época, e eles não estavam oferecendo as ofertas a Deus de maneira correta. E lá em Malaquias capítulo 1, ele vem falar o seguinte, no versículo 7 e no versículo 8, de Malaquias 1, 7 e 8. É o último livro, bem pertinho de Mateus, só voltar um livro. Vamos iniciar do versículo 10b. Fala o seguinte, Malaquias 1, 10, parte B. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus estava falando que ele não estava tendo prazer,
por mais que eram pessoas de Deus, por mais que eram sacerdotes, tá certo? Mas Deus falou: não estou tendo prazer na oferta, não estou tendo prazer em vocês, que é a atitude, e nas suas ofertas que vocês estão oferecendo. E aí a resposta é: por que Deus está assim? Não está recebendo a oferta do sacerdote? E aí 7 e 8 ele fala, versículo 7 e 8 do capítulo, mesmo capítulo: porque ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ou seja, sabemos que no sacrifício do Antigo Testamento, a ordenação era trazer animais puros, sem defeito, sem mancha, sem mácula. E ali eles estavam fazendo a oferta que Deus ordenava, mas era com animais coxos, aleijados, desobedecendo com o restante. Deus então não estava se agradando da atitude. E assim também para nós, meus irmãos, quando nós não estamos fazendo o nosso papel na nossa família, quando nós estamos orgulhosos, quando nós não estamos buscando a reconciliação, quando nós não estamos buscando ser um instrumento de Deus, Deus também não está se agradando de nossa vida. Aí é preciso reconhecer: Senhor, me perdoe, me permita eu ter uma oportunidade de me reconciliar, me permita então me dar uma oportunidade, abre o coração do meu próximo, para que a gente possa fazer essas pazes, essa reconciliação, para que eu possa vir para a igreja, fazer minha oferta, ofertar meu louvor, minha vida e até mesmo os meus recursos também para a expansão do reino de Deus. Deus quer o nosso coração em primeiro lugar, sempre, 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 sempre. E dentro da família, como foi falado, é algo muito precioso. Precisamos, meus irmãos, viver essa verdade. E aí, meus irmãos, quando estamos na família, meu lugar na família também, que Deus quer que nós sejamos como pacificadores. Família é um lugar de união, de amor, pelo menos é o que Deus quer. Mas muitas vezes existe o quê? O problema. Não comigo, mas tem um irmão meu brigado com outro irmão, um pai que brigou com o filho, os primos desunidos. Dentro da igreja, uma confusão, um foco, um problema, uma palavra mal colocada, e o problema está acontecendo. Então, meu lugar, nesse papel, o que é que eu devo fazer? Eu devo ser um pacificador. Porque se Deus quer união, nós precisamos, então, ser instrumento na mão de Deus para pacificar, para resolver um problema. Não sermos como gasolina numa fogueira. Está tendo um problema, você vai lá e joga gasolina e o fogo aumenta. E é muitas vezes na prática isso que fazemos. Fulano fez isso, rapaz, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. E o problema aumenta. Nós precisamos, como cristãos, ser pacificadores. Instrumento na mão de Deus para levar a paz sobre todos. Para levar a paz por onde nós pisarmos. No livro de Mateus 5:9 fala: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Precisamos então, sempre, meus irmãos, ter uma palavra temperada. Sempre buscarmos realmente ser pacificadores, amáveis, mansos e humildes, levando a paz sobre todos. Aqui creio que todos somos cristãos. E muitas vezes, nos problemas familiares, quando a pessoa tem um problema, eles chamam quem para resolver? Quando o fogo está pegando? Chama o crente, né? Chama o crente. Tem que ser assim. O crente, ele precisa ser visto como alguém que transmite a unidade, o amor, traz a paz e a comunhão familiar. O segundo ponto também, o meu lugar na família. Como eu me comporto na família? Meu lugar na família é sendo luz. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
Nem se acende uma candeira para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, para nós, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, na minha família, meu lugar na família é sendo luz. Quando somos cristãos, meus irmãos, seguidores de Jesus Cristo, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ser luz, pelo texto, não é uma opção. Não é uma opção. A Bíblia diz que quando nós somos cristãos, nós somos luz. A opção que nós temos é de nos escondermos. É de colocar, de ser luz e ficarmos debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama, debaixo de uma cadeira, escondido, assim não iluminando. Só que essa é uma opção errada diante de Deus, pela palavra. A Bíblia diz que não se pega uma luz e coloca debaixo do alqueire, mas se pega a luz e coloca lá em cima. Para quê? Para iluminar. Então assim é a nossa vida. Na nossa família nós precisamos trazer luz. Precisamos trazer iluminação às mentes, à cabeça das pessoas. Uma palavra pacifica, abranda, palavra sábia, palavra que nós aprendemos com o próprio Jesus Cristo, com as Escrituras. É isso que nós precisamos ser, trazermos realmente essa paz, essa iluminação nos nossos lares. E a pergunta que eu faço, versículo 16, nós vamos chegar. Só ter sido luz na sua família? Nós temos sido luz na nossa casa, nos nossos lares, para os nossos filhos. Nós estamos iluminando. Eu estou iluminando os meus filhos. Eles estão vendo em mim alguém que possa servir como referência. Lembra do farol? Né? Aquele ponto de luz longe, que os navios vêm de longe naquela escuridão e serve como referência. E é isso que Jesus fala para nós: sermos luz, sermos referência. E para isso nós precisamos nos parecer com Cristo. Para isso nós precisamos andar nas pisaduras de Jesus. Para isso precisamos reconhecer as nossas falhas e as pessoas, e todos poderem ver em nós, dentro da nossa família, como é o viver em Cristo. No versículo 16, do versículo que eu já li, do 5, 16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Ou seja, como está o meu testemunho dentro da minha família? Dentro da minha família, eu tenho sido visto como um homem de Deus? Ou não? É muito falado, né, que dentro da igreja, da nossa comunidade, é muito fácil chegarmos no banco, levantarmos nossas mãos, orarmos. Mas o nosso dia a dia, as horas, os minutos, está no nosso trabalho, está dentro da nossa casa, nos nossos lares. E nós precisamos, assim como demonstramos a santidade, também demonstrarmos por onde nós passarmos. E isso vai só acontecer, meus irmãos, se nós vivenciarmos isso dentro do nosso coração. Se Cristo verdadeiramente mudar o nosso ser, o nosso caráter, e nós respondermos positivamente aquilo que nós aprendemos. Jesus, ele sempre repreendeu a falsidade, sempre repreendeu a hipocrisia. No tempo de Jesus Cristo, existia uma categoria de pessoas que eram religiosas na época, que era quem? Os fariseus, os saduceus. Muitos deles se converteram, como o próprio apóstolo Paulo, né, que se tornou um dos maiores escritores da Bíblia, no Novo Testamento, o maior instrumento de Deus. Mas ele era um fariseu também, vivia de aparência, apenas a religiosidade, criando sim um ciclo de oração, de oferta, de dízimos, mas negavam a fé, não viviam a essência do Evangelho. E Jesus então sempre repreendeu-os, mas chamamos a quê? A transformação. Precisamos ser sinceros por onde nós passarmos. E nós queremos então, meus irmãos, refletir Cristo por onde nós andarmos. Se nós vivermos em santidade, se nós formos realmente boas referências,
Se nós iluminarmos por onde nós passarmos, pessoas têm probabilidade, sua família, de ser ganha para Cristo. Deus quer que honremos a Deus, honrando as nossas famílias. Todos nós queremos nossas famílias convertidas ao Senhor. É preciso fazer nossa parte nesse processo de ganharmos os nossos familiares. Seja um cristão posicionado e cada um de nós possamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nós possamos alcançar esse objetivo de termos a nossa casa, nossos filhos, parentes, amigos servindo ao Senhor.